Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos ao Malk Talk, aquele talk show de Vampiro à Máscara em que a gente tem dificuldade de entender quem é mais doido, se é a Malkaviana que faz a entrevista ou se são os convidados que aceitam ser vítima dessa experiência. Como sempre, eu tenho aqui do meu lado a minha voz da consciência, meu mentor incorpóreo que se materializa especialmente para vocês aí no chat como Fanteká. E o nosso convidado da noite, que é uma das pessoas que eu tenho a honra de poder chamar de amigo nessa comunidade de Mundo das Trevas. E que se eu começar a elogiar aqui, eu vou falar mais do que o convidado no talk show, o que não é o propósito, mas só para deixar um gostinho aí para vocês, se vocês gostam de ver esta focinha aqui produzindo conteúdo, saibam que esta pessoa aqui do meu lado é um dos grandes responsáveis por ter me botado fogo para continuar fazendo. Então seja muito bem-vindo, Raga. Se apresente para nossa audiência, por favor. Salve galera, boa noite. Se vocês estiverem vendo a gente agora, seja bem-vindo. Se for assistir depois, bom dia, boa tarde, madrugada, prazer estar aqui, mergulhando na teia da loucura, sobre a tutela, não poderia ser uma tutela melhor, impossível. Tati, precisa fazer alguma indicação do que eu faço, coisa parecida? Pode fazer também. Pode? Você pode fazer agora, pode fazer depois, do jeito que você quiser. A casa é sua, Raga. Então tá. Galera, para quem não me conhece, sou Rodrigo Hagabashi. Eu produzo vídeos. Eu não vou dizer que eu produzo conteúdo, porque eu não produzo nada. Eu só faço replicar as coisas que os outros fazem. Então eu ainda não ouso dizer que sou produtor de conteúdo. Mas eu estou lá na plataforma vermelhinha, basta vocês digitarem Rodrigo Hagabashi. Hoje, um dos quadros assim, do meu coração é a Lore Sheets do V5. É assim uma programação tão gostosa para mim, que ao mesmo tempo que a gente está debatendo, trocando ideia sobre o que há de trama do Vampiro à Máscara quinta edição, eu também estou lendo, porque para se preparar a gente tem que ler, né? Sim. E aí eu tô lendo, tô assimilando e tá ampliando o meu conhecimento do cenário e ficando mais encantado com umas coisas e mais desencantado com outras. Faz parte do processo. Com certeza. Eu tenho um carinho super especial, tanto pelo Lore Sheets quanto pelo Personagens do Brasil, que são os meus quadros de Mundo das Trevas do coração, assim, que eu faço questão de acompanhar sempre que tem. E é fantástico poder ter o Raga aqui com a gente, finalmente. E aí, preparado, Raga, para os auspícios da Malkaviana? Não? Ótimo, como assim? Então... Posso dizer uma coisa, inclusive? Diga. Em um determinado momento da minha vida, eu vi que eu estava deixando de fazer um monte de coisa porque eu achava que eu não estava preparado. Uhum. Aí, a partir do momento que eu disse, vamos que vamos, do jeito que tá, eu passei... deixa eu ver aqui, meu filho que tá chegando com o prato. Tá ótimo. Acho que lá no lixo, tá bom? Obrigado, desculpa, gente. Então, fugiu assim, tá. A partir do momento que eu me entregava, eu tinha uma frase que eu dizia assim, seguinte: permita-se. E aí, quando eu me permitia, mesmo que não, entre aspas, preparado, até negativamente eu aprendia. Sim. Então, permitam-se. Cara, fantástico. Eu achei que ia começar com uma frase de impacto, hoje você já mandou ver. Normalmente, para quem já está acostumado aqui com a nossa dinâmica do Malk Talk, sempre existe uma pergunta que são as vozes que sopram na minha orelha e eu deixo ela para o final. Mas eu sou malkaviana e eu posso, então eu vou começar com ela hoje, tá? Porque as vozes estão desde ontem me perguntando o seguinte na minha mente. Porque você carrega praticamente como sobrenome um augúrio de lobisomem. Mas eu também sei que você, em vampiro, se identifica como um bruhá. Então, baseado nessas duas informações, eu deveria assumir, então, que você é um garou que foi abraçado por um bruhá na lua nova? Bom, tem dois contextos. Aí, para começar, eu tenho que dizer, senta que lá vem a história.
Ótimo, é disso que a gente gosta por aqui. Bom, vou começar com... Era uma vez, em 1994, lá estava um jovem rapaz caminhando pela calçada da rua que encaminhava para sua casa, buscando os olhares de coisas que lhe interessavam enquanto caminhavam. E aí ele olhou no distante vidro de um prédio um pouquinho maior, imagens de cartazes de quadrinhos, HQs. Naquela época eu consumia bastante quadrinhos. Aí vou lá, vou conhecer, ver o que é. Entro, descubro que é uma loja que até então não se chamava assim, mas hoje a gente chamaria loja geek, né? Sim. Que tinha vários itens nerd geek lá disponíveis para a galera consumir. Aí eu passei um bom tempo lá, aproveitando, já estava voltando da aula, aproveitando para ver o que tinha lá disponível. E aí eu me deparei com um livro verdinho, com uma rosazinha, bem destacada na capa. Eu, olha, que livro bonito. Deixa eu pegar ele. Aí eu peguei, comecei a folhear, cada vez mais mergulhando na imensidão que se abria diante de mim naquelas páginas de capa verde. E aí, com uma voz bastante carismática e encantadora, o Nelson, um grande amigo meu hoje, virou e disse: "Você joga RPG?" Nossa Senhora! Aquela pergunta que acaba te levando para drogas mais fortes, né? Nossa! Naquele momento, mal eu sabia que estaria iniciando o meu grande amor dos jogos analógicos, que é o Vampiro à Máscara. Não é nem muito o Mundo das Trevas, é muito mais o Vampiro à Máscara. E eu chamo de amor, gente, porque no amor a gente tem brigas e tem momentos carinhosos. É a mesma relação que eu tenho com o conteúdo. Sim. Eu não defendo esse conteúdo com todo as forças e ganas. A gente tem que fazer autocrítica assim do que tem lá e sempre se posicionar quando não se concorda com alguma coisa. Mas é uma relação de amor, com certeza. Sim. Aí, Tati, aí eu já vou passar para o segundo contexto. Uhum. No ano seguinte, na mesma loja, me perguntaram lá, o pessoal da loja perguntou se eu queria conhecer um jogo que tinha chegado na loja. Aí eu perguntei: que jogo? É Lobisomem Apocalipse. Eu, tá, bora, eu quero. Aí agendaram aquele grupo de pessoas, não conhecia ninguém, nem o narrador eu conhecia. Acabou que 3 deles se tornaram grandes amigos meus até hoje. A gente ninguém se conhecia. Acabou que eu fiquei com o personagem Roedores de Ossos, Hagabashi, porque dentro do contexto de construção da matilha era o que cabia a mim assumir. Não sabia onde passava o Hagabashi. Me deram assim uma rápida explanação, o que tu ias fazer, e assim toquei. Passou a primeira sessão, passou a segunda sessão, passou na terceira sessão. Aí na terceira para a quarta eu já comecei a notar uma repetição de comportamental dos outras pessoas da mesa. Eles me chamavam não pelo nome, mas me chamavam Hagabashi. Aí eu perguntei: por que vocês estão me chamando de Hagabashi? É porque a gente não consegue lembrar teu nome. Aí fica mais fácil lembrar pelo orgulho. Ótimo! Afinal, era todo mundo desconhecido, demora, né, pra gente gravar o nome e tudo mais. Sim. E aí ficou Hagabashi, Hagabashi, Hagabashi. Bora sair pra comer um sanduíche. Ah, bora, Hagabashi. Acabou que virou 5, 10, 15, 20 anos, eu tendo que lidar com pessoas batendo na portaria do prédio, dizendo: Rodrigo, por acaso o pessoal tem algum Hagabashi aí na tua casa? Tem, sou eu. Ah, porque tô procurando um tal de Hagabashi, não sabia dizer qual era teu nome. É, exato. Isso me lembra eu semana passada, né? Sério mesmo que seu sobrenome não é Hagabashi? Seríssimo. Pois é. Interessante. Então, na verdade, o Hagabashi veio muito mais por conta da galera do que por uma escolha? Exatamente. Uau! E eu aqui ontem, colocando os neurôniozinhos, os fragmentinhos do espelho quebrado para criar uma conexão entre Bruhá e Hagabashi. Faltou explicar o porquê Bruhá, né? Sim. Eu gosto muito da ideia de um Bruhá questionador do status quo.
Não que ele necessariamente seja um exemplo a ser seguido. Tem históricos de Bruhás do mundo das trevas de um monte de filha da puta. Desculpa a expressão. Acho que em todos os clãs, né? Aliás, eu Exato. acho que majoritariamente. Mas eu gosto da ideia de questionar, de discutir, dialogar. Eu acredito nisso. E o clã, pelo menos para mim, me passou a ideia que ele procurava e se promovia a isso. Uhum. Aí foi quando eu me perdi de vez pro clã, quando eu peguei o livro de clã da segunda edição, aí eu lendo lá, aí ele descrevendo que tinham 3 tipos de Bruhá: o iconoclasta, o individualista, e aí eu me lasquei todo, o idealista. Uhum. Parecia assim que eu tava me enxergando no espelho. Era esse tipo de Bruhá que eu queria na minha vida. E cá estamos. Então, ontem eu fiquei, porque eu sempre faço videozinho de teaser, né, pra jogar lá no Instagram antes. E eu tava assim, gente, eu sempre tento fazer um vídeo que seja mais personalizado, que tenha a ver com a pessoa, com o convidado da vez e tal. E eu tava assim, gente, o que raios tem Hagabashi a ver com Bruhá? E no fim das contas acaba que tem, né? Porque o Hagabashi tem muito aquela questão de trazer o conhecimento através da quebra das regras, através do choque e tal. Então, no fim das contas, encaixa de alguma forma. Verdade, apesar de não ter sido uma coisa premeditada, foi na realidade a situação meio que conectou. Então, isso debateu os neurônios no meu cérebro ontem à tarde. E por conta disso, então a gente já vai começar lascando com a pergunta: qual é a sua relação afetiva com o mundo das trevas? Porque a gente tem, claro, todo esse histórico, toda essa questão de como você começou, mas você falou pra gente agora de uma relação de amor. E de onde vem esse amor? O que te traz essa vontade de não desistir, por mais que tenha hora que a gente morra de raiva com o mundo das trevas? E, né? Porque, por incrível que pareça, o mundo das trevas me permitiu fazer uma conexão de algo que eu vivo, que é o planejamento urbano. Para quem não sabe, eu sou engenheiro civil de formação, dedicado à área de transportes, engenharia de transportes. E é muito comum, muito recorrente eu olhar para um mapa e sabe o olho da mente? Sim. A imaginação, eu começo a espalhar no espaço como organizar os serviços, a circulação. A gente faz muito isso. E quando eu percebi que o mundo das trevas me possibilitaria aplicar todo o conhecimento que eu tenho de engenheiro de transportes através de narrativas, não sei se vocês já repararam, quando eu estou narrando na aventura do Comunidade Belém Noturna, eu estou meio que mostrando lá no Google Maps partes de Belém. Vocês não perceberam isso? Que eu estou meio que fazendo um passeio turístico com quem está assistindo? Essa é a minha liga em torno de Mundo das Trevas. Eu adoro fazer conexão com o que é real, o que existe nas cidades. E às vezes também extrapola até para o rural. Teve uma aventura também do Belém Noturna, que foi para uma cidade chamada Castanhal, que tem uma área rural um pouco mais presente no seu entorno. E os personagens estavam com fome alta, e decidiram se alimentar, e a única coisa que eles conseguiram era uma vaca. E isso eu mostrando tudo nas imagens do Google Maps. Eu abria o Street View, mostrava aqui as configurações e tudo mais. E gente, se tem uma coisa que eu até me assusto comigo mesmo, eu achava que eu não fosse conseguir fazer isso em São Paulo, mas até São Paulo eu estou conseguindo. Uau! Por causa da imensidão da cidade. Eu, no máximo, preciso de 2 vezes, no máximo, às vezes eu consigo na primeira, mas no máximo 2 vezes passar por um lugar, eu nunca mais esqueço ele, de como chegar nele. Caraca, que fantástico. Eu costumo dizer que quando eu fui para São Paulo, eu fui criando um mosaico, porque eu conhecia uma área, então ela existia, mas ela existia no meu cérebro isolada do resto.
E daí, com o tempo, eu ia conseguindo conectar. Então, eu acho fantástico quem tem essa memória para conseguir se localizar, para aprender a se mover, e porque eu não tenho. Eu vou criando esses fragmentos, assim. Vou É, aproveitar esse intervalinho para dar um oi para as pessoas que estão no nosso chat. O Duskborn, que está sempre com a gente por aqui, a Rainha do Sabá, o Jader, o Reborned, o Lagírios, oi Lagírios, oi chat, oi seus maravilhindes. Sejam todos muito bem-vindos para acompanhar esse papo com esse Bruhá Hagabashi por aqui. Continuando, já que a gente está falando aí de mobilidade urbana, de cidade e tal, até o Fanteká comentou aqui, isso lembra muito o seu personagem do Crias da Anarquia, que tem muito essa pegada também, né? exato. Eu não vou mentir, eu construí ele pensando em mim. Sim, eu acho que a gente, pelo menos assim, pelo menos da minha parte, eu sempre acabo projetando muito de mim nas personagens e eu acabo sofrendo um efeito oposto também, que é de trazer isso de volta. Porque às vezes acaba que as vivências com as minhas personagens meio que dão um tapa na cara de volta na gente e a gente começa a ter essa troca constante, né? Com você rola isso também, de você ter uma troca, seja com personagem, seja com NPC, você cria essa relação de amizade quase? Eu crio relação de paixão. Vocês não têm noção. Recentemente não, mas exatamente no ano de 2020, que foi o primeiro ano do Belém Noturna, eu, sem querer querendo, acabei me focando muito na narrativa de um Nosferatu chamado Rato. Uhum. Eu não tenho o costume de jogar com Nosferatus, mas a minha concepção desse Nosferatu é que ele tinha múltiplas personalidades. Uhum. E toda vez que ele adotava uma personalidade, ele também adotava uma ofuscação, uma imagem de ofuscação adequada àquela imagem. Então, o rato tinha vezes que virava ratazana. A Uau. ratazana era uma dona de uma boate em que Uhum. tocava technomelody. E ela sempre dançava com os clientes. Depois, em contraponto, ele também personificava a... Não, desculpa, não é Ratazana, é Catita. O nome dela era Catita. Aí ele personificava a Ratazana. A Ratazana era uma evangélica que fazia movimentos contra a boate da Catita. Nossa, que fantástico. Aí o terceiro personagem era o Ratão, que era um operário de estiva Uhum. que costumava ser um pouco mais braçal e menos inteligente. Uhum. Não porque ele não tinha capacidade, mas é porque a vida não permitia ele adquirir mais conhecimento e acabou a ele só ter a força muscular para se desenvolver. Então ele meio que representa esse. E Uhum. agora, por fim, tem o Catita, Ratazana, Ratão. Enfim, eu estou esquecendo o quarto, mas no final das contas, antes de eu meio que botar ele um pouco na geladeira, ele criou uma fábrica de Uhum. pipocas. Uau. E a fábrica de pipocas tem o Mickey Mouse na Uhum. lateral, e ele fala que é as pipocas mouse. Bom, muito bom. Isso me E, e, lembra a lenda urbana que surgiu do rato no saquinho de pipoca açucarada. Eu não sei se tem alguma influência disso aí, mas na hora que você falou das pipocas foi a imagem mental que me veio. Posso liberar aqui um segredo da narrativa? Eu só posso contar, Claro! não tem problema. Foi premeditado do fazer isso, dessas pipocas, porque eu ainda tenho que ver como é que isso pode se aplicar em termos mecânicos, mas o Uhum. rato mistura o sangue dele na manteiga da pipoca. Uau! Uau! É uma pegada que a gente gosta bastante, mas assim, eu acho que não é segredo pra ninguém mais que a gente adora enfiar umas regrinhas da casa aí no meio da receita. E esses dias me perguntaram qual é a minha edição preferida. Eu respondi, eu quero todas. Porque de cada uma eu acabo sempre pescando um pouquinho, né, pra apimentar ali ou pra enriquecer um pouco mais. Como é a sua relação com as regrinhas da casa, Raga? Eu, é,
eu devo dizer que eu lido com uma sensação de medo. Por Uhum, quê? É, eu não sou fã de regras. Por mim, eu poderia abdicar de muitas delas para poder viabilizar a narrativa, que é o que mais me importa. uhum. Só que regras importam, gente. Sim. Regras importam muito. Porque senão, provavelmente, você está jogando o jogo errado. Provavelmente tem um outro jogo que atenderia melhor o que você está querendo do que aquele que você está meio que modificando demais as suas regras. Uhum. Então, por medo, eu evito ao máximo criar regra da casa em Mundo das Trevas, mais especificamente agora Vampiro à Máscara. Por quê? Porque se tem uma coisa que me deixa nervoso é advogado de regra. Nossa, Sim. nossa, Eu já tive mesa que implodiu por causa disso. Mas enfim. exatamente. É interessante você falar isso, né? Porque uma coisa que eu percebo muito é que você costuma enfiar muito aspectos regionais. Tanto nos seus Uhum, personagens quanto nas suas narrativas, né? E você falou agora do Tecnobrega, foi isso? Da foi? boate. E, cara, isso é muito, muito marcante, né? Quando a gente consegue enfiar características tão regionais, assim, na história. É, isso traz para você também uma questão da paixão que você tem com o seu lugar, com a sua terra e com o lugar que você cresceu e que você vive? Eu vivo uma relação de amor e ódio com a minha cidade, Belém, do estado do Pará. Amor porque eu não consigo deixar de olhar e não amar o que há em volta. Gente, não sei se vocês me acompanham no Instagram, eu consigo fazer registros visuais belíssimos da cidade. Por Sim. exemplo, a gente tem um porto com uma baía gigante de água de mar doce, que é a água dos vários rios que compõem a bacia amazônica. E aí eu fiz lá foto. Aí tem outros locais que eu vou lá e faço foto. Amo minha cidade, mas também não gosto muito dela quando a gente entra com. Tem um quê de conservadorismo, tem um quê de província, tem um quê de muita concentração em poucas pessoas, o poder e influência da cidade, muita concentração em poucas pessoas e todo o resto meio que vira vassalo dessa galera. Isso me incomoda também. Mas eu aprendo a viver. Eu não vou mentir, eu sou um dos privilegiados. Tive uma família que conseguiu me fornecer educação de qualidade. Tive boa parte do que um adolescente, uma criança gostaria de ter. Então, posso dizer que sou um privilegiado, mas eu consigo reconhecer o quanto que há de injustiça social aqui na cidade. Sim, eu acho isso interessante, porque é uma percepção que eu tenho, claro, é uma percepção pessoal que pode estar completamente, né, enviesada pelo que eu vivi, pelo que eu vi. Mas eu sempre tenho a sensação de que quando a gente está se afastando muito ali do núcleo, né, da região sudeste, principalmente, a gente começa a ir para umas áreas que ainda tem muito forte uma questão de coronelismo mesmo, de quem manda é na força da bala, na força do o doutor mandou votar e por aí vai, né? E isso parece um pouco com o que você falou, que o poder está muito concentrado na mão de poucos. No seu mundo das trevas, isso é uma característica que você mantém ou que você abole com a sua Belém Mantenho, noturna? eu mantenho. Só que aí a diferença é que por trás aos vampiros, às vezes promovendo essa manipulação. Sim, É, é, eu posso complementar uma questão da pergunta que tu falaste do quanto eu gosto de fazer abordagem regional? Tu me claro. permite? Sim. Tem uma personagem toreador que eu tô doido para interpretar, mas ainda não rolou. Ela é DJ e cantora de Technomelody. Já ouviu falar dessa expressão Technomelody? Sim. É o Tecnobrega com canções românticas, com letras românticas. É, e aí, isso é bastante tocado aqui, principalmente na região nordeste do estado do Pará. E geralmente quem toca Tecnomelody é acompanhado de uma aparelhagem. O que é Sim. aparelhagem?
os caras carregam aqueles trocentas caixas de som gigante, é praticamente um muro de auditivo, em que fica lá no meio que compondo um palco, alguém nos controles fazendo as mixagens e cantando. E aí, meu personagem seria, essa pessoa seria a personagem que eu tô chamando de DJ Margarida. Certo. Margarida Cruz. E o símbolo dela, ela tem uma logo. Eu desenhei eu montei uma logo, em que é uma cruz em neon com uma pétala, não, com aquele circular da Margarida no meio da cruz. Depois vocês podem conferir. Aí, no fundo, aquelas barrinhas, né, do eletrônico subindo. Sim, que fantástico. E ela, como é que ela caça? Ela caça através dos seus fãs. Eu não tô lembrado como é que é o predador, acho que é Osíris, né? Não é Osíris, é Rainha da Cena. Eu sempre confundo Osíris com Sene Queen, e eu acho que tem sempre uma interação ali dos dois, eu nunca sei qual é qual. É isso aí. Aí eu monto o Sene Queen porque ela caça através dos fãs. Nossa, eu tô doido pra interpretar essa personagem. Tô doido. Parece uma personagem fantástica. E ela vai aparecer como canônica no Belém Noturno. Exatamente. Isso ainda não rolou ainda a oportunidade. Ah, que delícia! Então, eu acho que não é segredo pra ninguém que eu sou triclã, né? Que eu sou malcaviano, obviamente, porque eu fui abraçado por um malcaviano e ficou, né? Tipo, a gente não escolhe. Mas eu também tenho um amor muito grande tanto por Toreador quanto por Gangrel, né? Então são os meus 3 clãs favoritos, então sempre que fala de uma personagem Toreador eu já fico animadinha. E no seu caso, você sabe que assim, a gente não escolhe qual clã abraça a gente, né? A gente tá ali vivendo a nossa vidinha e raros são os membros privilegiados que tiveram uma escolha, né? Tanto de abraço quanto de clã, principalmente de clã. Se você pudesse escolher, você seria Brujah, mas você acha que se algum clã fosse te escolher, algum outro clã te escolheria? Acho. Que seria... É pra dizer. É claro! É pra dizer. Ventru. Uau! Esse é o momento que a gente tem que clipar e jogar ali depois como short, sabe? Porque, cara, o Brujah acabou de admitir que seria abraçado por um Ventru. Momentos épicos do Malk Talk. Por que você acha que os Ventru... Claro. É porque eu sou muito metódico, gente. É impressionante como eu quero dar ordem às coisas, quero tornar o mais próximo possível do previsível. E eu entendo essa como uma das características do clã Ventru. Sim. O controle, a ordem, a regra. Então, as pessoas no chat estão rindo, mas as pessoas no chat não sabem que isso já é uma piada interna. Porque essa semana, no Meio Mundo, o Sr. Hagabashi foi retratado pela Jaque Machado como um Ventru. Então, assim, esse momento de revelação foi único, tá? Não, mas eu acho fantástico isso, né? É uma coisa que até eu tava conversando com a Jaque no último Malk Talk sobre isso, que no fim das contas a gente acaba tendo um pouquinho de característica de tudo quanto é lado, né? E é uma coisa que eu tento sempre evitar também no personagem, sabe? Não é que é o Ventru, ele vai ser o dono de negócio, CEO de empresa, super, né, tipo, controlador e tal, e não é porque é Brujah que vai sair quebrando tudo. Então eu acho isso muito legal, mas, ironia do destino, nós temos um Ventru Brujah aqui. Já que você foi escolhido pelos Ventru, vamos começar a falar ali de corrupção pelo poder, porque eu acho que é impossível falar de Ventru sem tocar nesse assunto. Se você pudesse escolher um poder para você ter hoje, que fosse mudar a sua vida, qual disciplina você escolheria? Na perspectiva de um Ventru ou de um Brujah? Não, na perspectiva de Rodrigo Hagabashi. Disciplina em geral, né? Exato.
Auspícios. Auspícios. Agora você falou minha língua, né? Que coincidentemente nem Ventru nem Bruhá tem. Você percebeu isso aí? Exato. Por que auspícios, Raga? Eu gosto dessa sensação de você ampliar os teus sentidos, não só físicos, mas também sensoriais. Eu gosto dessa possibilidade. Me parece encantador, apesar de eu nunca ter tido algum tipo de experiência que pudesse me dar alguma comprovação disso existir. Mas a proposta e a ideia me encanta. Eu acho, pra mim é a melhor disciplina. Eu falo que quando eu tenho que jogar sem, eu tenho problemas. Né? O Jader tá comentando aqui, se os outros membros do Cria da Anarquia soubessem dessas tendências, hein? Imagina o problema. O nosso líder, né? É um Bruhá controlador com tendências Ventru. Vamos deixar isso registrado para a posteridade. Agora, vocês querem parar para pensar, aproveitando essa fala da Tati, querem ver o quanto está o meu lado controlador dentro do Bruhá? Diga. Quando eu estou fazendo planejamento urbano, eu estou controlando o que poderá acontecer com a vida dos outros. Sim. Uau, de fato, né? Se você for pensar... gente. E é um grau de controle e de poder, entre aspas, enorme, né? Exato. Você está decidindo o funcionamento de uma cidade, de certa forma. Por exemplo, é recorrente, eu não vou citar nomes, nem entidades, nem nada. É só uma situação que recorrentemente chega até mim. Chega processos de eu analisar processos de estadualização de rodovias no estado. O meu parecer técnico pode definir o positivo ou o negativo disso. Isso pode mudar muito a vida das pessoas que vivem e precisam daquela via. Olha o poder de decisão. Sim, de fato, parando para pensar, colocando em perspectiva, é realmente um poder enorme. E daí a gente entra, eu não sei nem se tem propósito mais a próxima pergunta, porque você já é uma pessoa que controla algo grandioso. Mas se você tivesse uma disciplina, independente de você escolher ela ou não, que fosse te corromper de fato, que fosse ali te puxar para aquela espiral descendente da humanidade, qual disciplina você acha que seria? Dominação. É muito sedutora. Por que sedutora? Porque quando você está num processo argumentativo, no embate de ideias, e você se depara com uma pessoa intransigente, que você pelo menos entende que ela está tomando um caminho equivocado ou teimoso, eu não vou mentir que dá uma vontade de querer aplicar uma dominação. Eu acho que isso é meio que impossível a gente não pensar, né, cara? Eu falo, se eu tivesse dominação, a minha vida seria outra, assim, né? Tipo, não vou nem começar a contar meus planos aqui. Vocês podem jogar essa pergunta pro futuro, se vocês quiserem saber quais seriam os meus planos com dominação. Mas eu acho o seguinte, a gente acaba tendo essa sensação de, meu Deus, sabe? Tipo, por que as coisas não podem ser mais fáceis? E daí você fala de uma questão, de uma argumentação, de uma discussão. Imagina se você pudesse apagar da mente da pessoa a resposta e argumentar de uma forma diferente de novo. As possibilidades que isso não abriria também. É sedutor demais. E é perigosíssimo. Sim. O Duskborg está perguntando aqui, qual seria o seu Bane ou Compulsion? Ou ambos? Compulsão? É. Compulsão. Tá, eu sou maníaco compulsivo por organizar as coisas. Eu, por exemplo, hoje mesmo estava tendo piques de querer organizar. Eu trabalho também com geoprocessamento, gente. E aí, eu não estava diretamente trabalhando com o banco de dados de um shapefile de rodovias. E aí, calhou que eu comecei a trabalhar agora com isso. Aí, quando eu abri o banco de dados, completamente desorganizado. Aí eu...
Eu preciso me focar em fazer a demanda para depois organizar, porque eu estava tendo pico, tipo, vou parar tudo e vou organizar. O problema de parar tudo e organizar é que não tem tempo para fazer isso. Exato. E mesmo que seja algo que vai te ajudar no futuro, pelo menos eu passo muito por isso, não é algo que vai resolver o nosso problema imediato de prazo, né? Então, sim, Uhum. mas de forma geral, eu sou bem bagunceira. Minha vida é um caos, minhas coisas são um caos. Se eu não tiver tudo anotado, eu esqueço. Mas a minha área de trabalho, a minha mesa, os meus arquivos, tem que estar tudo assim, no mais perfeita paz e harmonia. Então eu te entendo. Eu acho Exato. que chega a dar aquela coceira interna, né? É. Queres ver uma prova? Tu que já fizeste várias vezes o Logitech do V5 comigo, já Aham. viste como o roteiro é todo organizadinho? Sim, é fantástico. Nossa, É assim que eu. eu confesso que eu tentei me inspirar nisso para criar o roteiro do Mock Talk, mas daí você. Enfim, né? Uma malcaviana. Outra, o Bane. Eu tenho uma fraqueza que é muito similar à dos Bruhá. Eu sou muito paciente, gente. Eu consigo suportar muita pressão, muita agressividade, mas eu tenho um limite. E Sim. quando eu chego nesse limite, eu perco o controle. Eu realmente entro em frenesi, gente. Não é sacanagem. Eu tenho medo de mim mesmo porque a capacidade de eu realizar ações e falar coisas que eu vou me arrepender profundamente é enorme. É enorme. Conheço pessoas que estão se identificando nesse momento. Você acha que essa questão, pelo menos assim, é uma visão. Eu costumo ter uma visão bem particular, né, dos clãs de forma geral. Você acha que essa questão de não conseguir resistir ao frenesi do Bruhá se espalha também a não conseguir resistir a outras coisas? Você acha que o Bruhá seria um clã que tem uma necessidade, uma busca por uma recompensa instantânea também? Ou seria só nessa questão da raiva? Não, eu acho que tem a ver com frustração. Eu acho que a palavra é essa, frustração. Como aí já é uma visão que eu tenho, outros podem ter outras perspectivas Sim, do clã, claro. mas a visão que eu tenho é que como os Bruhá se engajam muito mais nas questões filosóficas, organizacionais, políticas, não que o Vetru ou o Tremé não se envolvam, mas me parece que os Bruhá se jogam muito mais de peito aberto, com o coração na frente do que a razão. E quando eles se deparam, e isso também estou falando de mim, quando eles se deparam com a frustração, eles não sabem lidar com ela. Eu também não sei lidar com frustração, gente. Aí é quando eu vou pro casulo. Para não entrar em frenesi, eu vou pro casulo. Eu fico quietinho, eu fico deixando aquele monstrinho permeando a minha cabeça até eu conseguir superar ele. Aham. Não, isso é incrível. Eu acho fantástico quando a gente começa a discutir essas questões de como a gente encara, né, as coisas. Porque muitas coisas estão ali jogadas e a gente vai interpretando da nossa forma também. Eu acho que muito do mundo das trevas é passível de interpretação, né? Tanto que, assim, essa questão de perguntar a sua visão do clã não tá nem no nosso script. Ela já começou a, né, tipo, entrar por aqui, por ali, por aí vai. É, e por fim, eu sei que você já me deu essa resposta na lata, assim, sem nem chance né, tipo, de argumentação, mas humanidade. Então nós estamos falando com o Bruhá Ventru de Humanidade 8, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. É, é, eu não consigo. Gente, eu tô falando de Rodrigo Hagabashi. Sim, Ou claro. Rodrigo. Só Rodrigo. Eu não consigo conceber ser humano causando mal a outro ser humano. Isso, isso me parece tão irracional que para mim não faz sentido a humanidade ser capaz de causar males tão grandes quanto já causou, causa e provavelmente vai causar no futuro. Sim. E é por isso que eu me entendo com Humanidade 8. Eu prefiro fazer o bem ao próximo do que causar o mal premeditado ou intencional. Claro, eu tenho raiva de pessoas, tenho decepções com pessoas, mas basta um único momento de interação com essa pessoa
dessa pessoa ter uma vontade pura mesmo, realmente de iniciativa própria, de manter laços sociais comigo, aí eu esqueço tudo. Eu esqueço todo o resto. Por quê? Porque aquele momento verdadeiro com aquela pessoa foi muito mais valioso do que qualquer mal causado no passado. Por quê? Porque ficou no passado. Sim. O que ficou no passado se foi. O que eu estou sentindo é o agora. E o quanto eu provavelmente vou me sentir no futuro. Porque eu estou criando perspectivas e... falei ainda agora. Perspectivas e expectativas. Sim, faz muito sentido. Você acha, então, que você teria problemas em ter que se alimentar de sangue humano se você fosse abraçado? Principalmente se, por exemplo, uma situação, isso eu posso falar para vocês, geralmente me pergunto qual é a tua limitação de coisas que possam ser abordadas em jogo. Eu logo de cara respondo, violência infantil. Sim. Eu não suporto nem descrição de violência infantil. Começa a surgir uma raiva muito intensa dentro de mim. O meu lado, que eu geralmente falei para vocês ainda agora, que eu costumo controlar, ela vem muito mais rápido quando eu me deparo com violência infantil. Então, a probabilidade, por exemplo, se eu ver na minha frente de eu querer bater em quem está fazendo essa violência infantil, é enorme. Enorme. Então... Eita, já até perdi da pergunta. Se você teria dificuldade de se alimentar de sangue humano. Exato. Imagina se a presa na minha frente é uma criança. Não, tanto que assim, pra mim isso é um tabu mesmo, grande em mesa, no ponto de que, tipo, se algum membro escolhe se alimentar de criança, a gente tá falando dos piores membros, dos piores vilões do cara que, tipo, qualquer personagem minha, inclusive minha personagem que chegou na humanidade 4, ia querer dar fim. Então, assim, eu concordo plenamente contigo. Mas... ótimo. O Fantecal mandou uma pergunta. E vampiro criança? É algo que é aceitável nas histórias pra você? Ou você também prefere só eliminar? Não. Eu peço com muito carinho e respeito se pode ser evitado. Se não puder ser evitado, eu tento negociar algum catalisador. Eu posso dizer para vocês que até hoje não aconteceu de eu precisar fazer alguma negociação, então eu nunca coloquei em prática algum catalisador, porque toda vez as pessoas compreendem o meu sentimento. Sim, não, é perfeitamente compreensível, na verdade. Então, se você fosse abraçado e você tivesse que se alimentar, você se alimentaria de animais ou você preferia abandonar a vida vampírica? Eu provavelmente iria fazer o que sabe quando alguém cria uma espécie de presa aceitável? É o que eu faria. Eu aplicaria alguma, entre aspas, justiça para escolher as presas. Isso é uma pegada meio Dexter, né? De vamos caçar, então, os males da sociedade para que eu não seja um mal maior ainda. Exatamente. E é aquela pegada do Vampiro à Máscara mesmo, que tem na segunda edição, que fala, né? O mal eu sou para um mal maior não me tornar. O Reborn te perguntou aqui, bolsa de sangue. Mas eu acho que bolsa de sangue acaba entrando num problema também, né? Se a gente for pensar, se for, por exemplo, pegar de hemocentro, essas coisas assim. Tem que ter uma rede de fornecedores para poder fornecer as bolsas. Não é assim tão fácil. Por exemplo, Belém, eu posso falar isso de Belém. Quase toda semana o IMOPA, que é a instituição aqui em Belém que promove a coleta de sangue para a distribuição dos hospitais, está solicitando, está convocando doadores. Porque eu acho que isso é constante. Generalizado. Eu acho que isso é generalizado, porque pelo menos quando eu morava em São Paulo eu via muito isso, lá em Minas a mesma coisa, então eu acho que isso é um problema meio que generalizado, assim. Na verdade, eu acho que vampiro que fosse se alimentar de bolsa de sangue no Brasil ia passar fome, porque não tem nem pra rede hospitalar. Tem que montar uma logística que ultrapassa um cidadão comum com recursos comuns. Sim. Vai ter que ter vai ter que pagar fornecedores que não vão estar atuando de uma forma regular
Nossa, tem uma série de coisas, não é um personagem fácil de manter, não. E daí você também não tem como saber de onde está vindo esse sangue, né? É, Que é uma pegada que a gente tem até num jogo nosso, que o personagem, tipo, é um malcaviano, ele é extremamente funcional pra uma coisa, mas ele não tem habilidade social nenhuma, ele não sai, não sei o que, tanto que assim, o sangue tem que ser buscado pra ele. E daí quando a Kotri define que ele precisa desenvolver uma disciplina e ele só vai conseguir desenvolver aquela disciplina com um tipo específico de sangue, a Tremere do grupo começa a colocar o sangue dela na bolsa para que ele possa tomar e desenvolver sem que ele saiba. Então, assim, é bem manipulável o que você tá dando pra pessoa ali na bolsa, né? Então, verdade. eu não sei, tipo, confiar nos outros para trazer a sua alimentação. Se o seu problema é um problema ético, eu acho que é um pouco problemático também, Verdade. né? Eu acho tenso. Verdade. Então, já que a gente tá falando de escolhas e de personagens problemáticos e de como lidar com a vida vampírica de forma prática, existe algum personagem ou alguma situação que você tenha vivido em jogo, seja como jogador, seja como narrador, ou algo que você presenciou, que tenha mudado algo na sua forma de agir ou de ver o mundo real? Olha, não, não nenhuma cena, nenhuma situação. Eu acho que o que mudou de fato a minha vida foi o ato de jogar o RPG. Por quê? Porque ele abriu um universo de coisas legais, eu considero de coisas legais que aconteceram na minha vida. Por exemplo, se eu estou aqui com essa pessoa maravilhosa chamada Tati, é graças ao RPG. Se eu conheci boa parte dos amigos que eu tenho hoje, amigos de verdade, foi graças ao RPG. Sim. Então eu não atribuo especificamente a um jogo ou Mundo das Trevas ou coisa parecida, mas a ideia que gira em torno do RPG. Tudo bem, RPG é só um jogo, concordo, é só um Sim. jogo. Mas o que acontece em volta desse jogo modificou completamente a minha vida, para o Sim. bem e para o mal. Mas Exato. muito mais bem do que mal. E eu colho muitos frutos prazerosíssimos até hoje. Gente, eu agora, eu vou, por força de trabalho, eu vou ter o privilégio de viajar para São Paulo, que vai coincidir com o período do diversão offline. E aí, naturalmente, eu já me programei de ir por diversão offline. Gente, eu não sei se eu vou ter tempo para falar com todo mundo que eu já estou acertando que eu vou falar. Por quê? Por quê? Porque o RPG me possibilitou, me uniu, me conectou a essas pessoas. Sim. Então, concordo, o RPG é só um jogo, mas para ele é muito mais do que isso. Sim. Não, eu até sou um pouco crítica desse argumento do mas é só um jogo. É uma treta que eu já arrumei com o Lobo e com o Lulu numa live que eles fizeram juntos e que até o Lulu relembrou isso quando ele esteve aqui no Malk Talk, que no fim das contas é só um jogo, mas é muito entre aspas, porque é um jogo que a gente acaba dedicando muito do nosso tempo, muito da nossa energia, do nosso esforço. E é a forma que a gente está escolhendo de passar o escasso tempo de prazer e de descanso que a gente tem no nosso dia a dia. Então, assim, eu costumo levar o só um jogo muito a sério, assim, seja qual jogo eu estiver jogando, porque é o meu tempo de descanso, é o meu tempo de lazer, sabe? E eu acho que encaixa muito aí também, né, no que você falou, de tipo, acaba trazendo muito mais pra gente e tá trazendo várias discussões que a gente trouxe aqui hoje, que a gente tá indo e voltando pro mundo real, mas a gente já falou de ética, a gente já falou sabe, de corrupção, de poder e de coisa que são coisas que a gente tá lidando no dia a dia também, né? Então eu acho que a gente Exato. sempre acaba também tendo esse vai e volta, né? Além, obviamente, dessa questão do caráter social do jogo que você acabou de falar.
que realmente é fantástico. Eu conheci muita gente e se eu tô aqui hoje, né, apresentando o Malk Talk, produzindo conteúdo pro Storytellers Vault e tal, eu tenho muita gente que me apoiou e que me incentivou nisso, né, que foi até o que eu falei na abertura quando eu tava apresentando o Raga. E, cara, isso é fantástico mesmo. Eu acho que a gente muda vidas. Posso fazer uma claro. cadeia de nomes? Porque, gente, tem uma coisa. Eu sou capoeirista, viu, gente? Eu tô bastante parado em função da pandemia, mas eu treinei, até antes da pandemia, eu já tava com mais de 20 anos de treino de capoeira. A gente tem um Bruhá preparado aqui, gente. Cuidado. Não, detalhe, não só capoeira, eu também treino Aikido, viu? Sério? Sério. Uau! Antes da pandemia, eu tava com um pouco mais de 5 anos de treino de Aikido. Então, a gente tem exatamente o mesmo tempo de treino de Aikido, então. Eu tô parada tem bastante tempo, mas é a minha arte marcial do coração, assim. Tá vendo? Nossa! Eras que a gente conversa e a gente nunca tinha chegado nesse ponto. Verdade. E eu acho fantástico. Mas continue, você tava... Onde é que eu tava mesmo? Fugiu agora. Você perguntou se você podia fazer uma cadeia de nomes. Ah, tá. Por exemplo, se o lore sheet do V5 existe, a inspiração foi o professor Luciano. Nossa, que legal. Eu tava assistindo. É isso que o RPG. Olha o gostoso do RPG, faz a gente se conectar a pessoas. Eu acompanhando os vídeos do Luciano, e aí ele tem um quadro específico que ele chama de leitura coletiva de um determinado RPG, que é um quadro em que eles ficam lá comentando. Eu amei o formato. Sim. Me fez todo sentido daquilo que eu gosto de fazer. E aí surgiu o Lost Sheets do V5. Olha só que legal. Uau, são as ligações que a gente não imagina, né? Porque eu fui ter contato com o Luciano por conta do Lobo quando ele tava fazendo o Vamptober do ano passado. E daí eu tive contato com você por outra via. Você me procurou de forma aleatória, eu até hoje não sei como você me achou, pra falar a verdade. E aí a gente pega e chega nesse ponto de ligar uma coisa com a outra, e o Lore Sheets do V5 tem uma ligação com a leitura coletiva do Lulu. Isso é fantástico, cara. Não. Então, aproveita e mata a minha curiosidade. De onde você tirou a ideia de me chamar pro Lore Sheets? Do V5? Tá. Tem uma das coisas... aí vem um pouco de falar de mim também. Eu não suporto fazer nada sozinho. Acho horrível, insuportável, não faz sentido nenhum pra mim fazer a coisa sozinho. Sim. Eu não sei de você, mas não tem graça nenhuma pra mim. Não tem. Eu quero estar sempre em volta de pessoas, contanto que elas sejam pessoas legais. Nada de fascista, nada de nazista, nada dessas merda toda. Pessoas legais. Pessoas legais, minimamente sociáveis, que se respeitam. Então, eu gosto de estar envolto de pessoas. E um dos primeiros quadros que eu comecei a promover em torno dessa ideia era o RPG em Debate. Sim. Que é de onde nasceu o Lore Sheets também, né? Não, o Lore Sheets... Não. O Lore Sheets, ele era... Não, ele veio do comentando RPG que eu fazia sozinho. E aquilo tava me incomodando. Aquilo tava me incomodando absurdamente. Por quê? Que uma das coisas que é legal é a gente trocar ideia. Sim. Através das tuas ideias, surge uma visão que eu não tinha, eu não ia conseguir chegar. Porque eu não tenho vivências que me permitem chegar naquela visão. E aí, quando eu compartilho minhas ideias e você compartilha as suas ideias, a gente faz uma construção coletiva fantástica. Sim. E eu não estava conseguindo fazer isso sozinho. Eu estava meio que falando comigo mesmo para frente da câmera. E aquilo estava me causando um profundo incômodo. E aí surgiu o Lore Sheets do V5 depois que eu vi os quadros do Luciano. Meio que deu aquele estalo. Plá! Isso que eu estava procurando. Que fantástico, cara. Onde é que eu tava? Eu já me perdi de novo. Que eu perguntei de onde você tirou a ideia de me chamar. Ah, tá. E aí, porque até então a gente não tinha tido contato nenhum, né? Tipo, eu sabia quem você era, eu sabia que você produzia conteúdo, eu tava ali na minha vidinha pacata, que era muito menos participativa do que agora.
E daí, do nada, chega uma mensagem no meu Facebook, eu fiquei assim, oi? Eu não estou lembrado exatamente como, mas tem um contexto. O contexto é, através do RPG em Debate, eu segui uma linha de várias outras programações com participação de pessoas. Isso me fez ter que criar um leque de possibilidades de pessoas a convidar. E eu sempre botava na minha cabeça, preciso estabelecer um número razoável de participação feminina. Sim. E toda vez que eu buscava a participação feminina, eu buscava aquelas mulheres que tivessem a ver com o assunto. E eu já te acompanhava lá do grupo do V5. Ah, tá, isso faz sentido. E aí, quando chegou o momento de eu escolher alguém, lembrei de você e disse, vou meter a cara e vou convidá-la. Não, foi uma puta surpresa e foi uma surpresa fantástica. E assim, eu acho que de cara a gente já se deu super bem, né? A gente já começou a trocar ideia e tal. E, tipo, isso é fantástico. É outra das coisas que o RPG traz pra gente, assim, que é completamente inesperado, no fim das contas, né? Então, essa pergunta que eu fiz, né, sobre as situações vividas em jogo e tal, se muda a forma de ver e agir no mundo real, é porque pra mim isso é uma realidade muito forte. Isso acaba refletindo muito e muitas, até a Jaque pegou o microfone e resolveu me entrevistar de volta na semana passada. E eu até falei um pouco de como as minhas personagens acabam me mudando também. Você acha que essas discussões, principalmente discussões éticas, discussões de humanidade, e até mesmo as discussões que a gente acaba tendo ali no próprio Lore Sheets, que a gente acaba às vezes enviesando para outros lados, você acha que o RPG, através dessas discussões, dessas reflexões, ele tem uma possibilidade de mudar o mundo como ele funciona em volta da gente? Tem. Por quê? Não que necessariamente precisa ser sempre assim, viu, gente? O RPG ele pode ser usado de várias formas. Desde o puro lazer de pilhar e matar e destruir, que tá ótimo, não tem problema nenhum fazer isso. Se é isso mesmo que você quer, tá valendo, tranquilo. Mas ele também pode ser exercido para gerar reflexão. Sim. Vou dar um exemplo. Isso aconteceu comigo no ensino fundamental. Mal a professora sabia que ela estava aplicando técnicas de RPG. Ela precisava passar para a gente o contexto da Revolução Francesa. E aí ela separou a turma em partes para representar cada figura importante da Revolução Francesa. Ela dizia, olha, esse grupo aqui age assim, esse grupo age assim, disse para a gente ir na biblioteca estudar aqueles grupos, a gente foi, e aí agendou um dia de live action. E a gente fez um live action encenando a Revolução Francesa. Aquilo ali fantástico. Gerou uma reflexão em torno da Revolução Francesa que foi muito importante para a minha formação. Então, ele tem um forte poder de gerar reflexão. Agora tem que saber fazer, viu, gente? Não há... como eu uso muito isso, para mim, é um mantra para mim, toda vez eu vou me colocar para falar alguma coisa. Principalmente agora que eu estou enveredando pela vida acadêmica, eu estou dando bastante palestra em faculdade agora. Há 2 semanas atrás eu estava dando uma palestra para uma turma de engenharia civil da Universidade Federal do Pará. E eu sempre tenho como mantra o seguinte: fale do que você sabe. Sim. Se você não sabe, admita que não sabe e assuma o compromisso de que vai ler ou estudar para poder falar. Mas se naquele momento você não sabe, não fale, não aborde, porque você pode estar cometendo um problemão enorme de estar influenciando equivocadamente alguém. Sim, a gente quer gerar reflexão, a gente não quer gerar trauma, né? E eu acho que esse é o ponto principal. Né, eu acho que é isso, assim, que a gente tem que manter sempre em mente, porque eu vejo muita gente, às vezes, falando, não, vou abordar tal coisa, porque isso vai mostrar, vai dar profundidade pra personagem e tal, e usa coisas que definitivamente não deveriam ser usadas como entretenimento, muitas vezes sem saber o efeito que você tá causando naquela pessoa ali.
Eu falo por mim, porque pra mim o RPG é uma experiência extremamente imersiva. Então, se naquele momento de imersão ali você acaba colocando a pessoa numa situação em que ela se sente mal, a gente pode estar causando problemas futuros que a gente não tem nem noção, né, na vida dessas pessoas. Exatamente. Já aconteceu com você de você usar o RPG ou como laboratório ou como forma de se preparar para algum tipo de situação? Eu digo isso porque eu teve um momento da minha vida que eu cheguei numa reunião que eu estava exausta, eu estava sem a menor paciência, eu tinha dirigido por 8 horas até chegar no local, e eu cheguei lá e falei, cara, eu não tenho a menor condição de participar dessa reunião. Mas sabe quem teria? A Lorena. E daí eu me vesti da minha personagem e eu literalmente interpretei a minha personagem a reunião inteira. E a reunião foi fantástica, foi um sucesso. E é por isso que eu pergunto isso às vezes, porque será possível que só eu sou louca o suficiente pra fazer esse tipo de coisa? Olha, se tu tá sozinho, eu não sei, mas infelizmente tu não pode contar comigo. Ótimo. Você nunca se perguntou, poxa, como o personagem tal se safaria dessa situação? Não, eu sou muito eu. Bom, infelizmente eu não achei mais um louco, pelo menos não nisso. Então, pra gente finalizar, como eu já fiz uma pergunta da Malcaviana no final, as vozes elas estão um pouquinho quietas, mas elas têm mais o que perguntar. Então eu vou te dar uma escolha, já que você é uma pessoa que gosta... Já que você é quase um ventru que gosta de manter o controle das coisas. Quando eu te passei o roteiro, eu te passei uma pergunta final, que seria mais uma provocação do que uma pergunta. Mas a gente tem outras duas opções. Ou você responde a pergunta do roteiro, ou você responde mais uma pergunta elaborada pelas vozes no decorrer da nossa entrevista, ou a gente sorteia uma palavrinha que tenha a ver com o mundo das trevas e você fala o que você pensa a respeito daquele tema. Olha, tu me deixaste em dúvida. Os três são interessantes. Os três são interessantes. Eu não sei se tem espaço pra fazer tudo. Se quiser fazer tudo, faz. Raga, você tá em casa. A casa é sua também. Se você então quiser ir nos três, a gente vai nos três. Eu vou apelar pro espírito malcável. O que tiver aí na teia, eu aceito. A perguntinha das vozes? Isso. Então, quando a gente fala de vampiro, a gente fala de sentimentos muito intensos, né? A gente tá falando de frenesi, a gente tá falando ali da fome. A gente tá sempre falando de sentimentos muito fortes que guiam esse membro através da não-vida dele. Quando a gente fala em amor e ódio entre os membros, o que te vem à mente? O que é o amor e o que é o ódio entre os vampiros pra você? Tá. Como... pelo menos é a leitura que eu tenho de vampiro, não necessariamente de vampiro à máscara, vampiro em geral. Vampiros não reproduzem, não tem mais aqueles desejos sexuais, então a ideia de gênero não faz sentido nenhum. Certo. O que faz sentido é a convivência com determinadas pessoas. Então, quando a gente fala de amor no contexto vampírico, é aquela pessoa em que o vampiro se encantou tão profundamente que ele faz questão de toda noite estar lá com aquela pessoa. E o inverso também é verdadeiro quando se trata de ódio. O vampiro quer ver aquele cara desaparecer do mapa. Sim. É assim que eu vejo. Fantástico. Então, o Fantecá jogou aqui no chat a nossa nova hashtag. E quem tá de olho nas publicações da Jaque, minha e do Alê, lá no Instagram, já conhece a hashtag, que é a hashtag Vampiros Transantes, que foi o auge do Malk Talk da semana passada. E eu só vou soltar um pinguinho de demência no ar. Semana que vem, a live vai ser só comigo. Eu vou ser entrevistada por vocês. Então, vocês fiquem à vontade para me mandar pergunta em inbox. Eu vou abrir uma caixinha no Insta para isso. Eu vou fazer uma publicação no Face.
Então, na semana que vem, como é feriado, eu vou estar sozinha aqui com a minha voz da consciência e as perguntas de vocês. Mas na próxima semana, no dia 23, eu, Alê e Jaque Machado temos algo preparado para vocês e essa hashtag tá no meio, tá? Preparem-se. Show! Olha, que legal! E coincidentemente, quinta-feira que vem eu vou estar em São Paulo. Sim. Eu tô sabendo. Então é isso, Raga. Muito obrigada pela sua participação fantástica aqui no nosso Malk Talk. Eu acho que a gente atingiu perfeitamente o nosso objetivo, que é enxergar a gente também à luz do que o RPG significa pra gente nas nossas vidas. E aproveite para fazer o seu jabazinho final e as suas considerações. Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, sou Rodrigo Hagabashi. Vocês vão me encontrar em várias plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. As minhas produções estão muito mais no YouTube do que nas demais. As demais são meio que mais um canal de comunicação para atrair para o YouTube do que qualquer outra coisa. E lá na plataforma vermelhinha, eu coloco aquilo que eu mais gosto de fazer em torno de RPG. É interagir com pessoas através de conteúdos que são interessantes. E aí, um dos principais é Vampiro à Máscara e, por que não, também Mundo das Trevas. Então, deixo aqui o convite para você dar um pulo lá. Eu faço Lore Sheets do V5, que é uma série de vídeos abordando essa nova vantagem que veio com a 5ª edição de Vampiro à Máscara. Ela é interessantíssima, gera debates maravilhosos. A Tati já teve a oportunidade de participar de algum deles e agregou muito valor a esses debates. Todos que aparecem lá trazem muito valor. Também tenho as campanhas da Belém Noturna, que é o meu projeto de Belém by Night. E já estamos indo agora para 17º arco. Já está longevo, comecei lá em 2020. Já estamos pro 17º arco, já tem história pra caramba. Todos os episódios estão lá também no canal para vocês assistirem. E outras programações também que vocês poderão curtir e aproveitar. Tati, quanto a você, muito obrigado. Eu estou absurdamente honrado de ter recebido o seu convite de vir aqui. Eu ter a certeza que eu estou no caminho certo. Por que é um caminho certo? A gente geralmente não agrada a todo mundo. A gente geralmente é bastante julgado pelas pessoas que não necessariamente conseguem enxergar o que a gente está fazendo. Faz parte do processo. Não adianta ficar com raivinha, porque é você que está perdendo ficando com raivinha. E a gente está aqui para isso, né? Exatamente. Então, Tati, se eu estou aqui é porque você me acolheu e amo pessoas que me acolhem. Eu procuro ao máximo valorizá-las. E eu tenho você, ó, aqui no meu coração. Raga, você fala assim, eu até desmancho. Foi o que eu falei lá no começo, sabe? Se eu tô aqui produzindo conteúdo ainda, você é um grande responsável por ter me mantido motivada a fazer. Eu costumo falar que você foi um dos responsáveis por impedir que alguns fragmentinhos desse grande espelho quebrado que eu sou se perdessem. Então, é fantástico poder contar com você, tanto na comunidade como amigo, né? Que é fantástico trocar ideia contigo. Sempre que a gente começa a conversar, a gente fala por horas. E, cara, maravilhoso ter você aqui. Eu só não tenho palavras para descrever o quão feliz eu tô. Né? Então, pessoal, não deixem de conferir o conteúdo do Raga. Eu devo dizer que eu já estou até com saudade das minhas lore sheetzinhas. Estou aguardando ansiosamente as lore sheets voltarem para as ruas de Chicago/Gary. Eu já declarei praxis sobre algumas lore sheets nesse caminho. Está a 5 lore sheets de distância. Viu? Mas em breve estaremos lá também, jogando Demência no canal alheio, já que jogar só no nosso não é o suficiente, né?
Muito obrigada a todo mundo que está aqui acompanhando do início ao fim, para todo mundo que está aqui toda semana, para quem a gente vê, que acompanha a gente lá na Vermelhinha depois também, que deixa comentário. Eu sempre tento responder todo mundo, não que seja um desafio, né? Porque eu falei, eu ainda não sou nem grande o suficiente para ser cancelada, então eu posso falar besteira à vontade. E é isso, continua acompanhando a gente nas redes e pensem em como torturar a Malkaviana na semana que vem, que eu vou estar aqui para responder a pergunta de vocês. Certo? Roubando a punchline do Raga, Raga, junte-se a mim para dar aquele tchau pra galera. Tchau, galera. Falou. Tchau, galera.